Imagine uma força da natureza tão poderosa que, em poucos minutos, poderia afundar cidades inteiras, arrastar milhões de toneladas de água do oceano e redesenhar o mapa de uma região inteira. Esse cenário não vem de um filme de ficção científica, mas de uma ameaça silenciosa que paira sobre a costa oeste da América do Norte. No coração desse enigma está a falha de Cascadia, um gigantesco sistema geológico que acumula energia há séculos e que, segundo especialistas, pode liberar a qualquer momento o chamado Grande Abalo. A região que abrange desde a Califórnia até a Colômbia Britânica é hoje lar de mais de 13 milhões de pessoas. Cidades como Seattle, Portland e Vancouver prosperam sobre esse terreno instável, aparentemente calmo, mas que guarda um histórico de terremotos de magnitude devastadora. As marcas do passado ainda podem ser vistas em florestas mortas, camadas de solo distorcidas e até em registros de culturas antigas que testemunharam destruições indescritíveis. Enquanto a maioria dos olhos está voltada para falhas famosas como a de San Andreas, Cascadia se esconde sob as águas frias do Pacífico, sem tanto destaque na mídia, mas com potencial de gerar terremotos ainda mais intensos. Os cientistas chamam esse tipo de evento de megatrust, abalos sísmicos capazes de durar minutos e desencadear tsunamis que atravessam oceanos. É a combinação mais temida da geologia moderna. O perigo não está em saber se isso vai acontecer, mas quando. A cada década sem atividade, a tensão aumenta, transformando Cascadia em uma bomba relógio geológica. Entender seu passado, seu presente e as possíveis consequências é fundamental para compreender o impacto global de um evento que pode entrar para a história como um dos maiores desastres naturais já registrados. A falha de Cascadia é uma das zonas sísmicas mais perigosas do planeta. Embora permaneça praticamente invisível sob as águas do Pacífico, trata-se de uma zona de subducção com aproximadamente 1.100 quilômetros de extensão, estendendo-se da Califórnia até a Colômbia Britânica, no Canadá. Ali, a placa tectônica Juan de Fuca mergulha lentamente sob a placa da América do Norte, um processo que acumula energia sísmica ao longo dos séculos. Essa tensão não se dissipa em pequenos tremores frequentes, como ocorre em outras regiões, mas fica presa, preparando o terreno para abalos de proporções catastróficas. Estudos geológicos mostram que, nos últimos 9.860 anos, houve pelo menos 40 grandes terremotos na região, todos com magnitudes que variaram entre 8 e 9 pontos na escala Richter. A média é de um grande evento a cada 246 anos. O detalhe alarmante é que o último ocorreu em 26 de janeiro de 1700, ou seja, há mais de 300 anos. Isso coloca a região não apenas dentro da janela de risco, mas tecnicamente atrasada em relação ao padrão histórico. A dimensão da ameaça fica mais clara quando lembramos que o terremoto de 1700 foi estimado em magnitude 9, liberando energia equivalente a várias bombas nucleares simultâneas. Esse evento produziu um tsunami tão poderoso que cruzou o Oceano Pacífico e atingiu o Japão cerca de 10 horas depois, surpreendendo vilarejos inteiros com ondas de até 10 metros. A chamada onda órfã só foi explicada séculos depois, quando a ciência conectou os registros japoneses ao evento de Cascadia. Hoje, mais de 13 milhões de pessoas vivem diretamente sobre ou próximas à falha. Grandes centros urbanos como Seattle, Portland, Vancouver e até mesmo comunidades costeiras menores estão à mercê de um fenômeno natural que poderia transformar a região em um cenário de destruição em questão de minutos. Para os cientistas, Cascadia é um lembrete de que a estabilidade que sentimos sob nossos pés é apenas
uma ilusão diante da força implacável das placas tectônicas. Na noite de 26 de janeiro de 1700, a costa noroeste da América do Norte foi abalada por um dos maiores terremotos já registrados indiretamente na história. Estima-se que o tremor tenha atingido magnitude 9, liberando energia capaz de alterar radicalmente o relevo e gerar um tsunami que devastou comunidades indígenas ao longo da costa. Florestas inteiras afundaram em questão de minutos e ondas de até 30 metros atingiram o litoral, arrastando aldeias, animais e embarcações. 10 horas depois, um tsunami sem causa aparente atingiu o Japão. Vilarejos como Miyako e Otsuchi registraram ondas gigantes que destruíram barcos e plantações costeiras. Como nenhum tremor havia sido sentido em território japonês, os moradores passaram a chamar o fenômeno de ondas órfãs, um mistério que permaneceu sem explicação por mais de 200 anos. Apenas no século XX, a ciência conectaria essas evidências às histórias transmitidas por povos indígenas da América do Norte. Essas comunidades tinham narrativas próprias para descrever o que testemunharam. Algumas tribos falavam do embate entre o pássaro-trovão e a baleia, cuja luta cósmica fazia a terra tremer e o mar avançar sobre as aldeias. Outras descreviam espíritos poderosos que castigavam os homens com tremores e inundações. Essas explicações simbólicas, muitas vezes ignoradas pela ciência, guardavam memórias históricas valiosas que só foram reconhecidas quando estudos geológicos confirmaram o alinhamento entre mito e realidade. Geólogos modernos analisaram árvores mortas de forma repentina, soterradas por água salgada na região de Copales, e descobriram que todas pereceram no mesmo ano, 1700. Combinando a datação por carbono, os anéis de crescimento das árvores e os registros japoneses, foi possível reconstruir um evento global que uniu ciência, história e cultura. O terremoto de Cascadia deixou de ser apenas uma lenda e passou a ser uma das maiores evidências de como a Terra guarda memórias que podem ser lidas tanto em mitos quanto em fósseis vivos do ambiente. O tipo de terremoto que ameaça a região de Cascadia pertence à categoria mais poderosa já registrada, o megatrust, ou mega-empuxo. Esse fenômeno acontece quando uma placa tectônica é forçada para baixo de outra, em um processo de subducção. No caso da falha de Cascadia, a placa Juan de Fuca mergulha sob a placa da América do Norte, acumulando energia sísmica por séculos. Quando essa energia é liberada, o deslocamento do solo pode ser abrupto e devastador, capaz de afundar terras inteiras em questão de minutos. Um dos sinais mais impressionantes desse processo está na chamada Floresta Fantasma de Copales, em Washington. Ali, cientistas encontraram árvores que morreram todas no mesmo período, encharcadas por água salgada, após o solo afundar de repente cerca de 2 metros. Essa subsidência instantânea, seguida por ondas gigantes, é a marca típica de um terremoto de Cascadia. O estudo dos anéis dessas árvores, aliado a camadas de areia depositadas sobre lama, vestígios de tsunamis antigos, formou a base científica que confirmou os relatos indígenas e japoneses do evento de 1700. Além da dendrocronologia, a datação por carbono em solos e sedimentos revelou uma sequência de terremotos similares ao longo de quase 10.000 anos. Foram pelo menos 40 eventos de grande magnitude, em média, um a cada 246 anos. Isso significa que, estatisticamente, a região já estaria dentro da janela de risco para um novo mega-terremoto. Estudos atuais estimam que Cascadia pode liberar energia suficiente para tremores de até 9,3 na escala Richter, comparável aos maiores já registrados no planeta.
O que assusta os geólogos não é apenas a magnitude possível, mas a extensão da ruptura. Uma falha completa poderia afetar toda a costa entre a Califórnia e a Colômbia Britânica. Em um cenário parcial, o tremor ainda poderia atingir magnitudes próximas a 8,6, suficiente para destruir cidades inteiras. A ciência, apesar de não poder prever datas exatas, mostra que os sinais de tensão acumulada estão presentes, transformando Cascadia em um dos pontos mais monitorados e temidos da geologia moderna. Imagine um dia de verão na costa do Pacífico Noroeste. Cidades movimentadas como Seattle, Portland e Vancouver estão cheias de turistas, moradores e trabalhadores. De repente, sem aviso claro, o chão começa a tremer. Não é um tremor curto, mas um abalo que dura mais de 5 minutos, algo que, por si só, já é suficiente para causar pânico generalizado. Esse seria o cenário de um terremoto de magnitude estimada em 9,2, fruto da ruptura total da falha de Cascadia. As consequências imediatas seriam catastróficas. Estradas e pontes ruiriam em instantes, arranha-céus mais antigos poderiam desmoronar e os sistemas de água e energia seriam interrompidos. Em Seattle e Portland, o fenômeno da liquefação do solo faria bairros inteiros afundarem como areia movediça, soterrando casas e carros. Linhas telefônicas e redes de comunicação ficariam fora do ar, deixando milhões de pessoas sem informações sobre o que está acontecendo. Poucos minutos após o tremor, um novo perigo se aproximaria: o tsunami. Ondas gigantescas de até 30 metros atingiriam a costa em apenas 15 a 30 minutos, devastando comunidades litorâneas antes que a maioria tivesse chance de escapar. Vilarejos pesqueiros, portos e praias desapareceriam em segundos sob a força do mar. A Federal Emergency Management Agency, ou FEMA, prevê que tudo a oeste da rodovia I-5 seria devastado, incluindo grandes centros urbanos próximos ao litoral. As estimativas são realmente sombrias. Até 13 mil mortes imediatas, 27 mil feridos e mais de 1 milhão de pessoas deslocadas. Hospitais entrariam em colapso e muitas áreas isoladas poderiam levar semanas ou até meses para receber qualquer tipo de ajuda. Além da tragédia humana, o impacto econômico seria incalculável, com a destruição de portos, indústrias e centros logísticos essenciais, tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá. Um único evento teria potencial para redesenhar o mapa social, econômico e ambiental de todo o noroeste do continente. Desde a década de 1994, a região do Pacífico Noroeste começou a implementar códigos sísmicos mais rígidos nas construções. Porém, grande parte da infraestrutura, especialmente prédios antigos, escolas e pontes, ainda não foi reforçada. Em cidades como Seattle e Portland, muitos edifícios históricos permanecem extremamente vulneráveis, e especialistas alertam que um grande terremoto poderia reduzi-los a escombros em questão de minutos. Isso mostra que, apesar dos avanços, a preparação ainda está longe de ser completa. Nos últimos anos, governos locais e instituições científicas vêm desenvolvendo planos de emergência cada vez mais detalhados. Foram criadas rotas de evacuação em comunidades costeiras e construídos abrigos elevados para resistir a tsunamis. Em algumas cidades, como Cannon Beach, no Oregon, já existem protótipos de tsunami safe havens, estruturas pensadas para receber centenas de pessoas acima da zona de inundação. A educação da população também tem sido um ponto-chave. Escolas realizam simulações e campanhas de conscientização tentam preparar famílias para reagir de forma rápida e organizada. Tecnologias de monitoramento também estão sendo aprimoradas.
Redes de sensores submarinos no Oceano Pacífico buscam detectar deformações na crosta e gerar alertas antecipados. Sistemas de aviso de terremotos, capazes de oferecer segundos preciosos antes de os tremores chegarem às cidades, estão em desenvolvimento. Ainda assim, a falha de Cascadia é considerada traiçoeira, pois tende a liberar energia de forma súbita, o que reduz significativamente o tempo disponível para a resposta. No entanto, a maior barreira continua sendo a falta de investimentos compatíveis com a magnitude do risco. Engenheiros afirmam que tornar toda a região à prova de terremotos exigiria bilhões de dólares e décadas de trabalho. Enquanto isso, milhões de pessoas vivem em áreas vulneráveis, com pouca noção da gravidade da ameaça. Cada ano sem o Big One é uma oportunidade de preparação, mas também um risco. A falha continua acumulando energia silenciosamente. A questão não é se o megaterremoto vai acontecer, mas quando, e se estaremos prontos para enfrentá-lo. A história da falha de Cascadia nos lembra de uma verdade incômoda. Vivemos sobre um planeta em constante movimento, onde forças invisíveis acumulam energia por séculos, até liberá-la em segundos devastadores. O grande abalo que os cientistas antecipam não é uma possibilidade distante, mas uma certeza geológica. Ele pode acontecer daqui a 100 anos ou amanhã, e sua intensidade terá poder de alterar não apenas o território do Pacífico Noroeste, mas também a forma como a humanidade encara sua vulnerabilidade diante da natureza. Os povos indígenas já narravam, em suas lendas, o poder destruidor que um dia abalaria as terras da região. Hoje, a ciência confirma com precisão o que antes era transmitido em mitos. A falha de Cascadia está viva, silenciosa e inevitavelmente próxima de sua próxima ruptura. Ignorar os sinais seria repetir erros do passado, quando sociedades inteiras foram surpreendidas sem qualquer preparação. Mas, assim como o risco é inevitável, a oportunidade de mitigar seus impactos também é real. Cada reforço estrutural, cada rota de evacuação planejada e cada família preparada para agir rapidamente pode significar milhares de vidas salvas. O conhecimento é a primeira linha de defesa contra desastres naturais, e a conscientização pública é tão crucial quanto os avanços da ciência e da engenharia. E aqui fica o convite. Você se sente preparado para um evento dessa magnitude? Compartilhe sua opinião nos comentários. Vamos abrir esse debate juntos. Se esse conteúdo ajudou você a enxergar melhor a dimensão desse fenômeno, curta o vídeo e inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios do nosso planeta. Porque entender a Terra não é apenas ciência, é sobrevivência.